E hoje eu ganhei de Deus só um versículo. E em cima desse versículo é para rodar todo o resto. Há centenas de outros que você mesmo pode lembrar, tirar lá do seu baú, né? Tirar do depósito que Deus já pôs em você. Muitos outros versículos que vão complementando, que vão enchendo, engrossando isso aqui. Jeremias no capítulo 15, eu vou ler do verso 15 para a frente. É um diálogo do Senhor com o seu profeta Jeremias. E Jeremias, no verso 10, começa dizendo que ele se sentia mal. Ai de mim, minha mãe, me deste à luz homem de rixa, homem de contendas. Sabe, Jeremias não estava satisfeito com a sua vida porque ele estava em constante luta com o povo. E o pior é que era... O duro é que era por ordem do Senhor, ele não podia fugir disso. Não dependia dele. Deus dava para ele recados e cada um era uma briga. E aí o Senhor fala com ele e que ele disse para ele que o fortaleceria para o bem. E disse para ele que o inimigo iria acabar dirigindo súplicas a ele próprio, profeta. Mas disse que haveria um tempo duro. E no verso 15 o Jeremias fala: Tu, ó Senhor, sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás diante de mim. Se apartares o precioso do fio, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aleluia. Eu quero que nós oremos, eu quero dar uma gratidão a Deus muito grande pelo que Ele operou nesta semana. Houve alguma visão domingo passado de ataques do diabo à igreja e aos membros da igreja. E houve uma interpretação do que sucedeu aqui. Em que Deus estava dando a proteção necessária, que os inimigos tinham que virar e correr. E esta semana, ontem precisamente, tivemos um milagre de Deus. Eu vi a Rose chegar, ela está onde? Veio aqui para frente. Amém? Houve um milagre de Deus e a irmã Marcela, ela foi preservada por Deus nos termos do Salmo 91. Mas esta preservação começou antes, quando ela teve uma experiência onde ela estava sendo sufocada. E depois chegou a Silvia, e a Silvia orou com ela, repreendendo espírito de morte. E ninguém sabe o que está se passando no dia seguinte, quando você faz uma oração. E de repente, nós tivemos a notícia que ela havia capotado o carro, e o carro ficou destruído, mas na verdade ela escapou praticamente ilesa. Ela está com uma faixa aqui, e deve ser um corte com pontos, mas eu conversei com ela ontem no hospital, ela estava ótima, inteirinha. Eu costumo dizer que tem anjos que recebem adicional de periculosidade, né? Porque eles têm que se expor a riscos grandes. Eu fico pensando que se ela teve um corte aqui, levou uns pontos, eu fico pensando os anjos como saíram bem esfolados para protegê-la. Porque ela me disse que do lado do passageiro, e glória a Deus que o Marcelo não estava lá. Cadê o Marcelo? Ele foi lá cuidar das crianças. Glória a Deus que ele não estava do lado dela, porque ela disse que daquele lado o dano seria
terrível. Então a impressão que dá é que os anjos fizeram uma cápsula ali e seguraram. Amém? E eu louvo a Deus, amado, não descuide com a tua vida. E cuidado com as palavras que saem da tua boca. Porque muitas vezes a sentença contra nós é dada por nós mesmos. E eu não sei o que poderia acontecer, Deus é que sabe, porque Deus escolheu preservá-la, por isso conduziu tudo desta forma. Mas eu não sei o que aconteceria se ela não tivesse aberto o assunto e se não tivesse havido oração a respeito do assunto. A gente nunca pode dizer, mas pode imaginar, e eu não gosto de expressar essa imaginação com palavras. Amém? Agora eu quero orar a Deus agradecendo a preservação. E que da mesma forma, mas eu volto a dizer, amado, vigia a tua boca. Porque de repente aquilo que você pensa querer e fala, não é aquilo que você realmente queria e vem a acontecer. Amém? Vamos ficar de pé. Eu creio que os propósitos de Deus nesse evento são muito maiores. E eu creio que algo está para acontecer na casa da Rose. Então nós vamos agradecer, mas vamos levantar um clamor para esta casa ministerial e para esta igreja que se reúne lá. Depois que nós agradecemos, a igreja vai levantar um clamor, porque algo vai acontecer nesta casa, nesses dias. Santo, santo, santo. Senhor Deus, muito obrigado. Nós não podemos orar com sabedoria para agradecer isso. Só podemos dizer, a nossa vida está nas tuas mãos e tu cuidas muito bem delas. Por isso nós te agradecemos pela Marcela, pela sua preservação. Nós te agradecemos porque tu desviaste o tropel dos cavalos do adversário e tu os confundiste e eles não puderam atingir a vida, porque tu preservaste a tua serva e tu fizeste um milagre. Aleluias. E há resgate maior, Senhor. Oh Santo, eu sei, o Senhor está operando algo desde já. E vai fazer. Por isso a igreja agora começa a clamar ao Senhor, para que o Senhor complete esta obra e haja uma revolução naquela casa, Senhor. Em nome de Jesus, que esta casa ministerial seja levantada de fato contra toda a artimanha do diabo, a qual nós nos opomos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. E declaramos, sejam frustrados os teus planos, caiam por terra as tuas ameaças e as tuas tentativas, em nome de Jesus. E nós declaramos a nossa confiança de que tudo aquilo que o Senhor tem dado profeticamente será realizado, porque a tua boca o disse. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor em agradecimento a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. 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 Receba, Jesus, a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Nós te amamos, nós dependemos do Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Ah, Jesus, Santo. Aleluia. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Eu vou abrir um pouco mais, porque alguns não entendem o que a gente fala. Ela disse que tinha sofrido um sufocamento e teve que lutar muito para conseguir se libertar daquilo. E aí disse a Silvia disse, é espírito de morte. E falou, você desejou a morte, expressou isso com sua boca. Ela disse que não. E ela foi e ficou, e a Silvia estava do outro lado. De repente ela veio perto da Silvia e falou com ela, eu perguntei o que foi. Ela disse que lembrou. E na verdade fazia só 2 dias que ela tinha falado. Eu não sei por que uma jovem como ela, tão linda, tão simpática, tão bem sucedida, poderia dizer uma palavra dessa, mas saiu de sua boca. Mas foi anulada ali em nome de Jesus. Então da nossa boca sai muita coisa. E nós devemos ler Tiago capítulo 3 muitas vezes. E repetir essa leitura para entender bem. Da nossa boca só pode sair água doce. Desta oliveira só pode sair azeitona.
e não outra coisa, amados. E você tem que aprender isso. A tua boca está, muitas vezes, destruindo a tua vida. E você está dizendo, o Senhor não me ajuda. E o Senhor está lá, o que eu faço com este cara para fechar esta boca? Sabem, um dia Deus mandou um anjo e ele teve que tapar a boca do homem por 9 meses. Até que nascesse o filho da promessa. Quando nasceu o menino, ele viu o menino, a boca se abriu. Não ia mais poder falar besteira. Eu não quero uma igreja de mudos, amém? Senão, como é que você vai adorar a Deus? Se Deus ficar te emudecendo e te calando, como é que você vai poder fazer esse louvor que é tão lindo, que nos envolve, que certamente agrada ao Senhor? Amém? Estamos em Jeremias 15. Senhor, abre-nos esta palavra do jeito que o Senhor quer. Ela é simples, mas ela tem muita riqueza, Senhor. Traz à memória tudo aquilo que o Senhor já mexeu aqui dentro, Senhor. O verso 16 é bem um verso aplicável a nós crentes dessa dispensação. É interessante como o Espírito Santo escreveu esta Bíblia através de mão de homens, de modo que num contexto que é totalmente do profeta Jeremias e é totalmente de Israel, ele separa um versículo que cabe especificamente em nossas vidas. Ele cabe inteirinho, ele se veste em nós. Porque ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. A grande maioria aqui já recebeu a palavra de Deus desta forma e com muita alegria comeu e ela encheu de alegria realmente o coração e mais, nos fez dignos de ser chamados filhos de Deus, nos deu o nome dele a nós. É ou não é, amados? Então, este versículo se veste em nós. E da mesma forma, esse final do 18 e o 19 se vestem perfeitamente também em nós. A igreja recebeu o nome Água da Rocha. E é interessante que Jeremias chega numa certa hora e diz para Deus: serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Sabe o que ele está falando? Será que eu não estou realmente vendo um oásis no deserto? Será que aquilo não é água? Será que é uma miragem? Será que esse negócio aqui de igreja, de fala rocha, ela dá a sua água, será que não é uma miragem? Será que eu não estou participando de uma ilusão? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você dá uma piscada para mim. Quantos já pensaram assim nesses últimos tempos? É só dar uma piscadinha para mim, por favor, só para eu ter uma ideia de quantos já falaram isso para Deus. Será que isso aqui não é tudo um engano, Senhor? Parece que as coisas não funcionam como a tua palavra diz e como é pregado. Então, amado, não fique triste. Um homem pensou assim. E mais, está registrado na Bíblia. Já faz mais de 2.500 anos que isto aqui se lê e se declara. Um homem disse essas coisas e este homem escreveu um livro comprido. Eu não escrevi ainda nada para a Bíblia, nem sequer um capítulo. Espero não escrever nada para a Bíblia. Amém? Eu espero escrever coisas sobre a palavra de Deus. Mas não espero escrever mais palavra de Deus. Essa aqui está muito boa e completa. Alô? Mas me impressionou muito esse versículo 19. E é aqui que eu me prendi, e daqui eu não saí, até que o Senhor começou a ligar as coisas. Ele tinha dito que Jeremias ia acabar sendo degradado, sendo mandado para outra terra, junto com o povo. E quando
Jeremias reclama outra vez e diz isso: será que esse assunto das tuas águas é ilusão? Será que eu não vou ter a minha sede saciada? Então Deus diz para ele: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. A promessa já era suficiente, para mim não precisava de outra coisa. Se Deus disser, eu vou pegar você e vou pôr diante de mim, eu não quero mais nada nesta vida. E você? Você quer algo mais do que Deus dizer para você, eu vou te trazer de volta e vou te pôr na minha frente? Você precisa de mais alguma coisa? Quem aqui estaria totalmente satisfeito com isto? Tem gente que quer mais do que isso. Para mim já era suficiente. Outra gente está com preguiça de levantar o braço. O segundo item deste verso é: e se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Veja, se você se arrepende, eu te trago de volta e põe na minha frente. Mas se você aprender a separar o precioso do vil, aí você vai ser a minha boca. Ele era profeta, e essa palavra tinha um significado tremendo para ele. Isso quer dizer que Deus falaria usando aquele homem. Aquele homem seria chamado a boca de Deus. Quantos ficariam satisfeitos de poder ser usados por Deus desta forma? Claro, ficar diante dele é muito bom, mas tem mais coisas. Mas tem um terceiro ponto aqui. Você sabe que o assunto todo era o povo de Israel, e Jeremias lutava por ele em intercessão, então chegou um ponto e falou: para de interceder, não quero mais saber desse assunto, não toques mais nesse assunto comigo. Este povo ia ser castigado pela sua conduta, mas também não irremediavelmente. Deus sempre tem um remédio. Aleluia. Diga: Deus sempre tem um remédio para mim. E diga para ele: obrigado, Jesus. Deus sempre tem um remédio para nós. Ele diz aqui: olha, eles vão voltar para você, porque o povo não aguentava Jeremias, nem os reis, nem o povo. Parece os teus parentes. Eles vão voltar para você, mas tu não passarás para o lado deles. Igreja, presta atenção, receba esta palavra é rema. Eles vão voltar para ti, mas tu não passarás para o lado deles. É um recado de Deus para a igreja. Deus está fazendo isso, Ele vai catá-los e vai trazer para cá. Você não vá para lá, nem por um instante. Não passe por lado deles para dizer: eu vou lá, aí eu vou convencê-los, aí trago eles de volta. Não é assim que Deus vai fazer. Eles vão voltar para você sim, mas você não vai para lá. O assunto é escolha. E eu estava pensando nisso: viver é escolher. No comecinho da vida você não escolhe nada, tudo te enfiam pela boca. Mas assim que você pode dar uns berros bem fortes, você começa a escolher. E a minha neta faz assim: quer. Aí, quer. É a única coisa que ela fala assim, ela estica a mão, quer. Ela já faz escolhas. É difícil escolher. Eu tenho um problema muito sério, né? Toda manhã eu levanto com a roupa que eu ponho. Aqueles que me conhecem acham que eu não tenho muito dilema, porque eu estou sempre com a mesma. Mas sabe por que estou sempre com a mesma? Porque é duro escolher. Escolher é uma responsabilidade. Então eu já sei que o jeans vai bem, e aquelas coisas por cima, camisa polo, não sei o que, pullover, e já estou eu com a mesma roupa. E quando o tempo fica muito frio, né? Como é que eu vou vestir aquela outra azul? Então eu venho sempre com essa marrom.
Mas você já pensou como uma responsabilidade você levantar de manhã e escolher roupa para vestir? Não é fácil escolher. Hein? E tem gente que tem aquele guarda-roupa enorme, fica aí agora, o que eu vou vestir? E gasta a manhã toda e não decide. Quantos aqui perguntam para sua mulher, seu marido, que roupa que eu ponho hoje? Só eu que pergunto? Ah, só eu que pergunto? Não, tem uma lá que me ajuda, o resto é tudo mentiroso. Mas sabe, logo cedo a gente precisa fazer escolhas. Uma das escolhas mais difíceis que a gente faz mais cedo é escolher o time que vai torcer. E eu vejo que nem todos são sábios dessa escolha. É uma responsabilidade grande, você vai ficar a vida inteira torcendo para aquele time, a não ser que vocês sejam virar casaca. Mas chega uma hora que quem estuda tem que escolher o que vai fazer. E aí não é só o que gosta de estudar, mas é o que vai fazer trabalhando. A escolha é tão difícil, e as pessoas hoje têm um caráter tão fraco, que elas preferem não escolher, elas abandonam a escola. Alô? Alô? Falei com alguém aqui nesse auditório? É tão pesada a escolha que a maior parte tem deixado a escola porque não quer escolher. Não quer escolher o que vai estudar e não quer escolher o que vai fazer. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas eu já vi jovens absolutamente estressados. Não é porque tinham que estudar e era difícil passar. Estressados porque não sabiam que curso iam fazer. E viram uma agonia quando chega uma certa idade. E tem outras escolhas para frente. E com quem que eu vou casar? Não é fácil. E se você tem um leque grande de escolha, a coisa fica mais complicada. E é preciso pedir sabedoria a Deus. Amém? E aqui eu posso dizer, posso usar como modelo o pastor, porque ele teve sabedoria e escolheu. Acho que vocês todos aprovaram a minha escolha. Eu também aprovei. Eu estou mais satisfeito ainda porque eu tenho certeza que Deus aprovou a minha escolha. Amém? Sabe, desculpa se eu falar, mas lá no Mackenzie tinha um mundo de moças. Era variado para escolher. Na igreja também. E lá no interior onde eu passava as férias, também tinha muita moça e bonita. Hein? Muzambinho. Tinha cada gato em Muzambinho. Hein? Eu não posso dizer do lugar de trabalho, porque quando comecei a trabalhar, eu já estava praticamente casado. Então, no trabalho não teve esse assunto de escolher nada. Já estava escolhido, já estava sacramentado, então não precisava mais. Mas sabe, é um assunto difícil. E que as pessoas não submetem a Deus. Dicran, como é que você fala isso? Eu falo isso olhando vocês. Claro, eu não estou olhando os casados agora, nem os mais velhos. Estou olhando os solteiros e os mais novos. Esse tititi todo que está rolando por aí, misericórdia, né? Não é o processo. Tititi não é processo de escolha de cônjuge. Alô? Não ouvi nenhum amém. Os pais estão dizendo amém. Eu quero ouvir dos filhos. Tititi não é jeito de escolher marido, nem de escolher mulher. Tititi é um bom jeito de produzir discórdia no ambiente, de produzir mágoas no coração, de produzir sequelas para a vida. Falei. Eu sabia que eu tinha que dar um recado pesado hoje, por isso que eu contei bem esse negócio bem leve, para chegar neste ponto. Mas tem que escolher o que vai fazer como trabalho. E há trabalhos que parecem muito promissores, mas de repente o envolvimento é traiçoeiro, de desonestidade, de
de trapaças, de sonegação de imposto e tudo mais. E você tem que escolher, você tem que resolver o que vai fazer com a tua vida. Você tem que fazer escolhas. Muitas vezes a nossa escolha, ela é aquela que não tem jeito. Eu só tenho uma coisa, não posso escolher outra. Eu vou falar um texto daqui a pouco que vai dizer isso. Não tinha outra alternativa. Isso aqui é uma redundância. Eu tinha que dizer não tinha alternativa, porque alter é outro. Então não tinha alternativa, não tinha outra escolha. Às vezes nós só podemos escolher uma coisa. E com Jesus é assim. Nós só podemos escolher Ele. Mas o texto aqui fala, se apartares o precioso do vil. Eu vejo uma peneira, eu vejo pepitas de ouro, e eu vejo um monte de outras coisas. E eles bateiam aquilo, não sei como é que chama, os garimpeiros, e separam. Eu posso ver uma peneira também com grãos de cereal. E eles peneiram e tiram palha, tiram sujeira. Eles jogam para cima, aquele cosco começa a voar. Eles tiram o grão que caiu mais depressa e o resto cai fora. E vai formando aquele montão de escória separada. Quando você vê aqui precioso e vil, a palavra vil tem um sentido maligno. Parece que vil é ligado a coisa demoníaca só. Mas aqui o significado não é este. Então eu fui no dicionário. Eu quero ensinar vocês a ir ao dicionário para compreender a Bíblia. Porque às vezes nós não conhecemos a palavra no seu significado. Precioso significa de grande preço. Suntuoso, magnífico, muito rico, de grande importância. Precioso, de grande valor. Pérola de grande valor. Diga, pérola de grande valor. E quando eu fui no dicionário, eu comecei a entender que era isso que Deus queria que eu trouxesse em sequência o domingo passado. Porque nós temos encontrado algo extremamente precioso, algo de grandíssimo valor, algo pelo qual nós podemos pagar um altíssimo preço. E é interessante, recebemos de graça a salvação. Estamos diante do Senhor. Mas agora Deus quer fazer-nos sua boca. E há algo de precioso para ser preservado. E há algo de vil para ser removido. O que é vil? Eu quero tirar aqui o sentido de maligno. E colocar o sentido do dicionário. Vil, aquilo que se compra por baixo preço. Aquilo que é de pouco valor. Reles. Diga reles. Eu gosto de ouvir isso aí. Ordinário. Mesquinho. Miserável. Desprezível. Infame. Eu queria ter a Lia disponível hoje, mas não tenho. Eu queria que ela estivesse aqui. Imagina a minha neta linda aqui e fazendo uma coisa. E ela com uma coisa boa, razoável, na mão. Um daqueles badulaques. E eu traria para colocar na frente dela algo muito melhor que ela gosta. O que vocês acham que ela faria? O que vocês acham que ela faria? Vocês conhecendo criança, como é que é? Hein? A primeira coisa ele ia tentar pegar os dois. Mas não dá. Não cabe. E ela ia largar para pegar o novo interesse. O melhor. Na visão dela. Amados, se é verdade que é esperta porque é minha neta. Mas se uma menina como a Lia pode fazer isso, o que impede você de fazer a escolha certa? O que impede você de fazer a escolha certa? É preciso que Deus abra os nossos olhos e o nosso sistema de avaliação. Às vezes a gente ganha algumas peças e as pessoas doam à igreja. Eu não sei o que faço com elas. Eu vou achar um jeito. Tinha um pastor que conhecia muito bem esse negócio de ouro e de joias. Então ele mesmo já dizia, essa aqui vale, aquela vale. Tanto já sabia por quanto ia vender. Mas eu não tenho essa habilidade. Claro, ele era turco, mas eu não tenho essa habilidade, embora seja de origem semelhante. Você está se deleitando, né? Então, certamente, alguns daqueles objetos são joias verdadeiras e valem muito.
outras parecem joias, mas não são. E na verdade, nós temos que saber escolher o que é verdadeiro e valioso, o que é precioso e separar o que é vil. Amados, eu e você podemos receber dons do Espírito Santo e até dom profético. Mas você pode ter dom profético, mas você não pode dizer: eu sou boca de Deus, enquanto você não fizer esta separação do precioso daquilo que é vil. Por isso ele diz: se apartares. Ele já era profeta, já tinha aqui 15 capítulos escritos. Se apartares o precioso do vil, você será minha boca. Eu quero fazer um pequeno intervalo aqui, dar um pulinho correndo em 1 Coríntios. Eu estou começando a chorar aqui no Espírito, porque Deus tem dado dons a esse lugar, está faltando caráter. Deus quer dar dons a pessoas novas, e Ele está querendo que essas pessoas novas aprendam a separar o que é precioso do que é vil. Para que o Espírito Santo não fique frustrado. E quero fazer isso com gente de idade aqui também. Porque muitas vezes pessoas de idade ficam já presas no seu sistema de vida e não querem largar mais. E os dons estão aí, e a boca quer abrir-se e começar a operar nos dons de Deus, mas não pode, porque ainda está retendo. Eu falei de Coríntios, né? 14. Verso 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que ele está dizendo é que uma pessoa na casa de Deus, recebendo dons espirituais, que estão no capítulo 12, ele vai falar da parte de Deus, quando a sua palavra não é só uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, mas quando ela sai temperada, quando ela produz edificação, quando ela produz exortação que modifica vidas, e quando ela consola pessoas. Eu quero ser boca de Deus. Você quer ser boca de Deus? Então vamos começar a apartar o precioso do vil. Aquilo que Deus tem dado é de grande valor. E nós estamos nesse lugar de grande valor. Nós estamos dentro da igreja. Nós estamos nesta pérola de grande preço. Não é que nós fazemos parte dela, nós estamos nela. Só que agregado a nós, ao precioso, está o vil junto. E é tempo de escolher. Diga à pessoa que está ao seu lado: é tempo de você escolher o que é melhor do que aquilo que é lícito. Um homem ou uma mulher, para se tornar a boca de Deus, ela vai ter que parar de discutir com Deus o que pode ou não pode fazer. Ela vai começar a perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Quando alguém é trazido da incredulidade para a fé, ela vem à salvação, ela pergunta: o que eu posso fazer, pastor? O que eu não posso fazer, pastor? É toda a preocupação. Sabe o que a pessoa quer? Ela não está querendo fazer o que Deus quer. Ela está querendo saber qual é o campo de ação onde ainda ela pode atuar, onde a sua paixão pode ser exercida. Vocês estão entendendo? Onde é que o meu desejo ainda pode ser mantido? Até onde que eu tenho que perder essas coisas boas da vida? Primeiro, não são coisas tão boas. E depois, algo muito mais precioso. É interessante, obras de carne não aparecem no céu. No entanto, quando fala de galardões, diz que haverá ali 6 tipos de materiais.
E eles vão ser provados pelo fogo. Fala que há ouro, a prata, que mais? Pedras preciosas, madeira, feno e palha. Quantos aqui, por causa do montão de palha que está ocupando os seus braços, vai deixar de pegar um pedacinho de ouro? Quantos aqui vão deixar de pegar um pedacinho de ouro porque estão ocupados carregando um montão de palha? Por favor, imagine que agora vocês são a pedrita e vocês estão aqui, né? E estão com um montão de palha e está te sendo oferecido uma barra, 1 quilo de ouro. Você fala, não posso pegar, estou ocupado. Alô? Eu queria ter aqui palha, não tenho. Vou catar esse, não é muito pesado para mim. Imagine se você carregando um monte de feno e você não é cavalo, não gosta desse negócio. Você não tem um aras. Está carregando um monte de feno e vem oferecendo aqui uma barra de 1 quilo de ouro e você fala, não posso pegar, estou ocupado. Tem alguém aqui fazendo isso? Eu quero dizer, muitos de nós estamos fazendo isso hoje com as coisas de Deus. Há ouro sendo oferecido e nós estamos dizendo, não dá, Senhor, estou ocupado. Olha quanto feno que eu tenho aqui. Não entendi. Ah, sim, quanta comida, mas não para mim. Você vai ter que fazer uma escolha hoje. Eu me lembro de uma música que está soando aqui. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Sabe, a Adão foi oferecido uma escolha. Viva comigo, viva em comunhão comigo, viva em minha dependência e viva a vida que eu preparei para você. Ou escolha da árvore que não é para usar. Escolha a morte, a separação da minha presença. O medo, o suor do rosto, os espinhos, os ferimentos, as mágoas. E o homem escolheu isso. E um dia nos foi oferecida outra escolha. Quer receber Jesus como teu Salvador, quer declarar a sua carência dele, o seu pecado, e quer receber o seu perdão e a vida eterna, e você aceitou. E glória a Deus, você está aqui. Mas amado, hoje Deus te chama. Tem uma música, não tem? Hoje Ele te chama. Para o quê? Para restaurar, para renovar, para dele derramar. Porque você precisa ter coragem de fazer escolha. Eu vou andar por alguns versículos da Bíblia, senão a mensagem tem que acabar agora e é muito cedo, né? Alguns já estão pensando aí, não pode acabar que já estou satisfeito. Mas eu tenho que passar por alguns textos bíblicos, alguns eu só vou citar assim. Ló, um dia foi convidado por Abrão a fazer uma escolha. E ele escolheu segundo a vista dos seus olhos humanos. E ele escolheu muito bem. Tanto que prosperou e prosperou e prosperou. E tanto prosperou que não ficou mais no campo, acabou chegando na cidade. E tanto prosperou que na cidade foi colocado como um dos juízes da cidade. E perdeu a sua vida, perdeu a sua família. Deixou 2 descendentes, fruto de incesto. Há certas escolhas que parecem boas e legítimas. Que mal tem escolher terra boa para trabalhar? Vocês acham que é pecado? Há algum texto da palavra de Deus que diz que você escolher uma terra boa para trabalhar em agricultura ou para criação de gado é pecado? Alguém acha isso? Está escrito em algum lugar? Alô? Podemos dizer, Ló não pecou na escolha que fez? Eu posso dizer claramente, Ló não cometeu pecado na escolha que fez. Não no tipo de lugar. Ele não cometeu pecado. Era lícito para ele.
Mas ele não escolheu a cidade, ele escolheu a terra. E ele foi trabalhando nela até que chegou à cidade. O crente nunca escolhe o pecado de cara. Ele escolhe uma coisa que o conduz ao pecado. Está entendendo? Se você é crente, se eu falar, olha, escolhe isso aqui para você, falar, não, isso aqui é pecado. Tá? Quantos aqui, por causa de um montão de palha que está ocupando os seus braços, vai deixar de pegar um pedacinho de ouro? Quantos aqui vão deixar de pegar um pedacinho de ouro porque estão ocupados carregando um montão de palha? Por favor, imagine que agora vocês são a pedrita e vocês estão aqui, né? E estão com um montão de palha e está te sendo oferecido uma barra, 1 quilo de ouro. Você fala, não posso pegar, estou ocupado. Alô? Eu queria ter aqui palha, não tenho. Vou catar esse, não é muito pesado para mim. Imagine se você carregando um monte de feno e você não é cavalo, não gosta desse negócio. Você não tem um aras. Está carregando um monte de feno e vem oferecendo aqui uma barra de 1 quilo de ouro e você fala, não posso pegar, estou ocupado. Tem alguém aqui fazendo isso? Eu quero dizer, muitos de nós estamos fazendo isso hoje com as coisas de Deus. Há ouro sendo oferecido e nós estamos dizendo, não dá, Senhor, estou ocupado. Olha quanto feno que eu tenho aqui. Não entendi. Ah, sim, quanta comida, mas não para mim. Você vai ter que fazer uma escolha hoje. Eu me lembro de uma música que está soando aqui. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Sabe, a Adão foi oferecida uma escolha. Viva comigo, viva em comunhão comigo, viva em minha dependência e viva a vida que eu preparei para você. Ou escolha da árvore que não é para usar, escolha a morte, a separação da minha presença, o medo, o suor do rosto, os espinhos, os ferimentos, as mágoas. E o homem escolheu isso. E um dia nos foi oferecida outra escolha. Quer receber Jesus como teu Salvador, quer declarar a sua carência dele, o seu pecado, e quer receber o seu perdão e a vida eterna, e você aceitou. E glória a Deus, você está aqui. Mas amado, hoje Deus te chama. Tem uma música, não tem? Hoje Ele te chama. Para o quê? Para restaurar, para renovar, para dele derramar. Porque você precisa ter coragem de fazer escolha. Eu vou andar por alguns versículos da Bíblia, senão a mensagem tem que acabar agora e é muito cedo, né? Alguns já estão pensando aí, não pode acabar que já estou satisfeito. Mas eu tenho que passar por alguns textos bíblicos, alguns eu só vou citar assim. Ló, um dia foi convidado por Abrão a fazer uma escolha. E ele escolheu segundo a vista dos seus olhos humanos. E ele escolheu muito bem. Tanto que prosperou e prosperou e prosperou. E tanto prosperou que não ficou mais no campo, acabou chegando na cidade. E tanto prosperou que na cidade foi colocado como um dos juízes da cidade. E perdeu a sua vida, perdeu a sua família. Deixou 2 descendentes, fruto de incesto. Há certas escolhas que parecem boas e legítimas. Que mal tem escolher terra boa para trabalhar? Vocês acham que é pecado? Há algum texto da palavra de Deus que diz que você escolher uma terra boa para trabalhar em agricultura ou para criação de gado é pecado? Alguém acha isso? Está escrito em algum lugar? Alô? Podemos dizer, Ló não pecou na escolha que fez? Eu posso dizer claramente, Ló não cometeu pecado na escolha que fez. Não no tipo de lugar. Ele não cometeu pecado. Era lícito para ele.
Mas ele não escolheu a cidade, ele escolheu a terra, e ele foi trabalhando nela até que chegou à cidade. O crente nunca escolhe o pecado de cara, ele escolhe uma coisa que o conduz ao pecado. Está entendendo? Se você é crente, se eu falar, olha, escolhe isso aqui para você, falar, não, isso aqui é pecado, está na cara. Mas você pode entrar num processo onde pouco a pouco você vai sendo arrastado e de repente está tão gostoso ali, está tão próspero que você fala, mas eu tenho que largar isso. Ah, Deus não está querendo isso de mim, eu vou ficando. E sabe, a contaminação já chegou à tua casa. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos. Deus está propondo uma ordem ministerial. E segundo o pastor Ricardo pregou aqui, é uma nova ordem ministerial. Então, é necessário, Deus falou muito forte comigo hoje, é necessário separar o precioso do vil. Não é do vil pecaminoso, é do vil ordinário, do vil vagabundo, do vil que é miserável, que não serve, o vil que não vale uma moeda. E nós estamos dando a vida por um vil. Do Messias, Isaías fala que ele vai comer mel. Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem. Quando ele souber fazer boas escolhas. Eu vou ler lá, vamos abrir Isaías 7,15. Agora são vários exemplos, talvez estejam fora de ordem. Eu não organizei a ordem disso. Diz aqui, ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Há uma outra escolha entre o bom e o melhor, que é muito interessante. O Fábio pregou recentemente sobre isso, está lá em Lucas no capítulo 10, você não abra. Mas é a história de Marta e Maria. E Jesus disse, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta não estava fazendo pecado, ao contrário, ela estava fazendo o melhor que ela podia fazer para o seu mestre. Alô, igreja? Mas aquela obra era, se não era palha, era feno, se não era feno, era madeira, mas certamente não era pedra preciosa, não era prata, não era ouro. Porque Jesus foi quem disse que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O precioso ao invés do vil. O ótimo ao invés do mais ou menos. O excelente ao invés do meramente bom. Alô? Estou falando com vocês? Não estou contente. Deus está falando com vocês? Agora eu fico mais feliz. Olhem aqui, Josué. Vinte e quatro, 15. Não desanime, amado, se eu falei que se aproximando de escolha tipo Sodoma, que dá em desgraça, não desanime, porque Deus sempre tem um remédio para nós. Diga aí, Deus sempre tem um remédio para mim. E o remédio já foi dito nessa passagem, mas vai ser salientado. Josué 24, 15. Olha uma escolha. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dessa terra em que você habita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de você escolher. Igreja da Guarda Rocha é assim. Eu estava lá, eu não tenho nenhum orgulho humano nesse negócio, porque eu estava lá orando e eu vi a nossa miséria, a minha e a de vocês. As paixões que nos dominam.
Como nós não conseguimos nos desapegar de coisas mesquinhas e coisas de nenhum valor. Eu enxerguei isto. Então eu não estou falando aqui que acho que isso aqui é a maior coisa do mundo. Mas eu quero dizer para você, o compromisso que Deus tem conosco e quer que nós tenhamos com Ele é de coisa preciosa. E você tem que escolher a quem você vai servir. Agora, eu tenho uma notícia para você. Josué falou por si mesmo, será que os filhos daquele tempo eram diferentes dos de hoje? Será que os cônjuges daquele tempo eram diferentes dos de hoje? Hoje você fala assim, eu vou servir ao Senhor, a minha casa, salve-se quem puder. Alô? Estou falando com vocês ou não? Mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele podia dizer isso? Naquele tempo era diferente. Naquele tempo ele batia com vara de marmelo nos filhos e eles tinham que obedecer. Ah, é? Por que você dá tantas desculpas quando as coisas não funcionam ao Criador e dizer para Ele da sua fé nele? Sabe, eu vou te contar para vocês uma coisa. Cláudio, não fique envergonhado. Sabe, o Fábio já se retirou estrategicamente. Então, a Adriana está lá longe, em Araraquara. Teve um dia que eu cheguei para os meus filhos e falei, amados, eu estou pedindo demissão. Como assim? Não, eu não fui dizer que eu estava me separando da Silvia. Eu falei, estou me demitindo do meu ofício de pai. Falei para eles. Mas pai, o que foi? Eu falei, queridos, eu vou continuar mantendo a minha obrigação. A cama está aí, a mesa está aí, a Silvia não está nesse negócio, o assunto é meu. Então ela vai continuar lavando, passando, pondo a comida na mesa. Vocês venham aqui, se sirvam do que precisarem e vão decidir a sua vida, resolvam o que querem. Porque eu não estou mais disposto a dar ordens e não ser obedecido. Eu não estou mais disposto a falar e não ser ouvido. Se vocês não querem pai, então não vão ter pai. Glória a Deus. Se é tão grandinhos, cuidem de si mesmos. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os três são pastores. E não é mérito meu, é de Deus. O que eu quero dizer é que houve um momento em que eles estavam em rebelião. Eles não perceberam, eles não eram tão assim, como se diz, extraviados. Mas antes que se extraviassem, Deus me deu essa estratégia, eu sei que foi de Deus. Eu falei, vocês querem um homem que traga dinheiro para casa e que mantenha essa casa, vocês têm, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Mas vocês querem um pai, vocês vão ter que tratar como pai. E sabe uma coisa que eu aprendi? Os filhos sempre querem ter pai. Os filhos sempre amam ter pai. O assunto também não é que a estratégia foi boa, é que Deus está nesse negócio. Josué podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque há uma autoridade de Deus, que ele lançou mão, que não é autoridade meramente humana. E eu tenho que dizer essas coisas para estimular essa fé, e não digo estas coisas para machucar pais feridos hoje. Eu respeito a situação de cada um. Mas eu digo, ainda há esperança. Como diz aqui na palavra, o Jeremias falou, Deus falou para Jeremias, eles vão voltar para você, mas não vai atrás deles. O grande erro é que a gente quer ficar atrás para ver se continua segurando as pontas, pelo menos a pontinha. Você se agarra em Deus. Se agarra em Deus. Se agarra em Deus. E deixa Deus fazer. Alô? Vale para pais, vale para avô, vale para tios, vale para irmãos, vale para toda a casa. É palavra do Senhor. Não está só aqui, está em muitos textos do Novo Testamento também. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus é um Deus de restauração. Diga, Deus é um Deus de restauração.
Mas muito mais que restauração, Deus é um Deus de ressurreição. Diga, Deus é um Deus de ressurreição. Diga, eu creio num Deus que ressuscita mortos. E ainda que a minha família tenha morrido, Ele pode dar vida. Diga mais um segredinho. Eu tenho aprendido que Deus atende a fé. Ainda bem que ele não me escutou. Aleluia. Em 1 Reis, outra escolha. Não precisa abrir lá. Eu vou tentar ser mais prático nesse assunto. Vocês precisam parar de cochear. Cochear. Vocês não escolhem o caminho. Define esse negócio. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É o Senhor Jesus ou é o dinheiro? Quem é Deus para você? É o Senhor Jesus ou é família? Quem é Deus para você? É o Senhor Jesus ou é trabalho? Quem é Deus? É o Senhor Jesus ou é o filho? Ou é o marido? Quem é Deus para você? Ou é namorado? Jesus falou, vocês têm que aprender a escolher. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não dá. Não dá. Não dá. Não funciona, não dá. Você vai ter que escolher. Diga à pessoa que está ao seu lado, você vai ter que escolher. E já completa e dá uma boa cutucada. Diga assim, vai ter que ser hoje. Abra lá em Tiago 1:8. Uma das grandes dificuldades da igreja hoje não é o que se prega. A matéria-prima que chega da igreja hoje, ela vem muito deteriorada. Ela não pode passar por uma reforma. Ela tem que ser tratada como coisa nova, como planta nova. Tem que cortar lá embaixo tudo que foi construído até agora e fazer uma árvore nova. Matéria-prima que chega na igreja são homens e mulheres e crianças, jovens, moços e moças. Tiago 1, eu vou ler a partir do verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha o querido crente que alcançará do Senhor alguma coisa. Pessoa de ânimo dobre. Pessoa, porque senão as mulheres vão achar que não é com elas. Pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Diga inconstante. Diga, e pode falar mesmo, diga, Senhor, eu peço perdão porque sou tão inconstante. Eu não quero ser mais inconstante. Eu não sei, eu tenho a impressão que em toda a história da humanidade foi assim. Mas é duro pastoralmente você lidar com uma pessoa e você passa a palavra de Deus para ela. Ela crê, ela chora na tua frente, ela se derrama. E aí você ora, vem aquela unção, aquele poder e ela toma uma posição. Daria 15 dias ela está fazendo outra coisa. O que foi? Ah, Deus não respondeu. Eu falei 15 dias, amados, para não falar 2. A maior parte das pessoas está mudando de ideia a cada 2 dias. Você imagina que você fosse construir uma casa e você resolvesse, você eu o arquiteto, e você contrata pedreiros por tempo. E você fala, bom, eu não sei ainda como vou fazer, eu vou determinando e você vai construindo. Eu falo, faz aqui o alicerce, faz aqui, levanta a parede aqui até essa altura, depois ali você deixa um buraco para a janela de tal tamanho, e você começa a construir assim. O que você acha dessa ideia? Aí chega no outro dia, você olha aquilo que foi levantado, você fala, bom,
tá bom. Eu olhei numa revista e tem uma coisa que é melhor do que isso aqui. Derruba e levanta de novo mais assim. E daqui a 2 dias, volta lá, fala, tá muito pequeno esse quarto. Vamos alargar ele. Por favor, derruba essas 2 paredes e vamos construir mais para lá. O que vai acontecer com a tua casa, querido? Vou dizer uma coisa, nem casa vai existir, porque você vai à falência muito antes. Quantas vezes você tem dirigido a sua vida em escolhas desta forma? Você começa nessa direção, não gostei, vou para cá, não gostei, vira, vou para lá, não gostei, vira, e você nunca chega a lugar nenhum. Porque não faz escolhas. E quantas vezes Deus dá uma direção para você e você não segue aquela direção, você começa a seguir e depois vem um prato para cá, vem uma oferta para lá e não sei o que, e de repente você já está completamente emaranhada, você tenta recuperar na mente qual é a direção de Deus, você já não sabe mais. Você não sabe o que foi confirmado, o que não foi confirmado, o que é de Deus, o que não é de Deus. E aí fala, preciso de um profeta. Alô? Inconstância. Servir a 2 senhores. Tudo é teu, Senhor. Me entreguei ao Senhor, me consagrei a Ti. Escolha a consagração. Diga, escolha a consagração. Uma semana. E as contas ficaram vermelhíssimas. Vou ter que mudar a direção. Senhor, dá licença, eu vou puxar um pouquinho da consagração para mim, porque se eu não cuidar um pouco mais dos meus negócios, não vai dar a consagração. Deus está falando hoje? Santo. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Jesus falou de uma escolha. Ele não falou escolham. Ele disse, há uma porta larga, há uma porta estreita, há um caminho espaçoso e descida, e há um caminho estreito e subida. Você escolhe. Descida porque vai para o inferno, subida porque vai para o céu. Qual que você prefere? O largo e espaçoso e descida ou o apertado, estreito e subida? Qual você prefere? Alô? Você prefere o 1 ou o 2? Todos aqui preferem o 2? Alô? Então por que você está se queixando que está estreito? Ele disse que seria apertado, não disse? Por que você está se queixando que está estreito? Você não disse que escolhe o caminho apertado? Mas você vai ler os Salmos e várias vezes o homem de Deus está pedindo, me dá um lugar espaçoso. E outras vezes Deus disse, eu o trouxe para um lugar espaçoso, porque Deus dá tempos de refrigério. Sabe, a caminhada é dura, há dificuldades, é estreito mesmo, mas Deus abre clareiras, abre espaços de refrigério, onde você daquela subida, você pode deitar, espalhar bem o corpo. É a caminhada para Jerusalém. Não tinha estradas como hoje. Era um lugar alto para chuchu. Eu vi filmes daquela região hoje e posso imaginar como era naquele tempo. E subia em lombo de mulo e as pessoas andavam e tinham medo de cair no despenhadeiro. Por isso que fala muito em resvalar o pé. Quase me resvalaram os pés. Eles estavam indo para fazer uma obrigação anual com Deus, celebrar em Jerusalém. E no meio eles diziam, Senhor, dá-nos um lugar espaçoso para descansar dessa subida.
Você ainda escolhe a porta estreita e o caminho apertado? Que mais, Senhor? O que tem mais aqui? Eu procurei outras palavras. Escolher também é resolver. Daniel tinha que fazer uma escolha um dia, e ele escolheu, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Você cantou com muito gosto. Como é que era? Aquela de consagração que você tocou? Foi essa? Eu consagro. Rei dos Reis consagro. Quantos aqui se consagraram ao Rei dos Reis esta noite? De verdade, de coração. Isso significa que você resolveu firmemente não se contaminar. Uma irmã estava dizendo aqui, pouco antes de começar o culto, que ela decidiu não se contaminar com uma festa. A festa em si não tem nada de mal, mas ela sabia o risco que corria, porque ela conhece a si própria, e ela sabe o risco que ela estava correndo. Eu só vejo o risco quando eu me conheço. Decidiu firmemente resolveu firmemente não se contaminar, porque a escolha dele era consagração a Deus. Sabe o que é contaminação? Você imagina que eu venha pregar aqui e passei de manhã das 7 ao meio-dia em oração, em leitura da Bíblia, em preparação, e à tarde vai jogar o meu time do coração e vai passar na TV, e é um jogo decisivo de campeonato, e eu me assento ali em frente e começo a assistir, e o juiz começa a roubar. Eu já ia falar que o ladrão começa a roubar, ele sempre rouba, e eu começo a ficar irado. E depois de ficar irado, eu fico desequilibrado, eu fico triste, porque o time acabou perdendo e não foi campeão. E aí eu venho aqui pregar para vocês. Eu cometi algum pecado à tarde? Nada disso, cometi pecado nenhum. Não é pecado assistir futebol, não é pecado torcer, não é pecado se emocionar, isso não tem nada de pecaminoso. Porém, amados, eu não vou trazer mensagem do Senhor à noite, porque os meus nervos ficaram em frangalhos, porque o emocional foi para o espaço. Eu não tenho mais condições de transmitir nada de Deus para vocês. Isso é resolver não se contaminar, é deixar de fazer coisas lícitas, mas que você sabe que vão mexer. Se tiver algum solteiro que ministra a palavra, você já passou por isso, porque você está namorando e a pregação é à noite, e de repente você briga com a namorada e é difícil pregar. E eu vou ser escandaloso, e de repente você vai além da conta com a namorada e é muito difícil pregar. Meu, é duro esse negócio. Tem pregadores que já desandaram no carro dando carona para pessoas, e aí vão pregar todo desequilibrado. Estava fazendo não só uma coisa lícita, mas uma boa ação, e de repente sai uma briga e a pessoa não consegue mais equilíbrio para transmitir a palavra de Deus. Não está separando o precioso do vil. Não é boca do Senhor. Não estranhe, porque eu estou chamando todos aqui para serem pregadores. Se você não prega hoje, vai pregar daqui a 3 anos. Eu estou dando uma palavra para você. Então as pessoas às vezes estranham agora a rocha, porque eu estou falando para pregadores. A senhora pode pregar. Estou falando para a senhora também como pregadora. A senhora, vocês atrás podem pregar amanhã, e vocês precisam ser preparados para isso. O pastor se desequilibra muitas vezes com a ovelha. Glória a Deus, muitos desequilíbrios têm chegado no fim do culto. Eu só vou ficar desequilibrado em casa. Vocês não são prejudicados. Mas por isso,
Muitas vezes eu tenho que falar para você, não vou conversar com você antes do culto, porque se você me desequilibrar, eu estou prejudicando mais 100. Sabe que eu me desequilibro fácil, né? Porque eu tenho um coração sensível à tua dificuldade, à tua fraqueza e às tuas necessidades. Isso também desequilibra um pregador. Santos. Levanta as mãos ao Senhor. Interceda pelo povo em geral. Você intercede pelo povo em geral, pelas nossas fraquezas, pelo excesso de ansiedade. Faça intercessão. O Espírito Santo está aqui querendo intercessão. Há choro do Espírito. Há choro do Espírito nesse lugar. Por nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do que você está passando. Ele não está alheio. Ele está trabalhando hoje para que você faça boas escolhas. Escolha o que é precioso. Por causa de dinheiro você se exasperou muito. Há pessoas que fizeram mal a outra na igreja. Saiba separar o que é precioso do que é vil. Deixa o Espírito Santo cuidar das partes. Santo, 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 santo. Aleluias. Amados, chega uma hora que a gente quer desistir. Quantos aqui já tiveram momentos em que quiseram desistir? Eu também já quis desistir. Eu não sei, acho que é João. Abra no Evangelho de João. Há uma grande presença de Deus aqui. Ele quer usar esta palavra para te fortalecer. Santo, Deus está fazendo algo extraordinário. João 6. Jesus deu um discurso duro nesse capítulo. E no verso 66 diz que à vista disso muitos dos seus discípulos fizeram uma escolha, qual seja, o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você está aqui hoje porque você já quis desistir, mas você se apegou a Jesus uma vez e Ele não te larga, Ele te segura pela mão, e você sabe que não tem outro, e você sabe que não tem outra saída. Mas hoje Deus quer que você dê um passo maior, que você comece a ver o que é precioso, o que é muito valioso, para não trocar pelo que é vil. Esta noite o Senhor quer mudar você de um cara que não tem alternativa, porque sabe que é só Jesus que pode dar e não tem outro. Mas Ele quer ir mais longe. Ele quer que você veja que há um tremendo tesouro neste vaso de barro. Ele quer que nós aprendamos a apartar o precioso do vil, porque Ele quer nos usar como sua boca neste mundo.
é um moedor de carne às vezes, é um triturador de trigo para fazer farinha às vezes, e nós estamos ali debaixo dessas pedras de moinho. Mas é precioso, é precioso, é precioso, é precioso. E quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Diga a pessoa que está ao seu lado: se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Naquela passagem, quando Josué faz esse desafio, ele disse: nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra, nenhuma das promessas que Ele fez deixou de ser cumprida. Nós já entramos nessa terra e a possuímos, já reparti entre vocês. Eu quero dizer para vocês, os bens da terra prometida já estão na tua mão. Aprenda a separar o precioso do vil. Eu não tenho que pedir para Deus pôr na tua mão as bênçãos da terra prometida. Ele já pôs. Não tenho medo de dizer isso. Eu vou pedir para vocês caminhar comigo mais 2 textos. 1 Coríntios 12, 31. Passagem tremenda, nós pentecostais amamos. 1 Coríntios 12. Os dons do Espírito Santo, o poder de Deus. E ele diz assim: vocês gostaram disso? Ele diz aqui, ele pergunta assim: vocês gostaram disso? Mas no 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele está dizendo: faça uma escolha agora. Eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. Diga: muito mais precioso. Sobremodo excelente é muito mais precioso. Poder de Deus. Mas eu tenho um caminho muito mais precioso. E você sabe, 1 Coríntios 13 fala do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito que foi dado. É uma escolha a fazer. O caminho do amor é muito mais dolorido. Você pensa assim: se eu escolher o caminho do amor, é claro, as pessoas vão me amar, vai ser tudo uma gostosura. Amado, não é assim. Se você escolher o caminho do amor, você vai sofrer muita traição. Você vai sofrer muita incompreensão. Você vai ser muito arranhado e ferido. Mas é um caminho sobremodo excelente. É muito mais precioso. Não se confunda, o caminho do amor, ele é duro, porque ele é paciente. Ele não arde em ciúmes. Ele não se ressente do mal. Haverá mal. Ele sofre. Ele suporta. É uma escolha que você tem que fazer. Não é o outro que ama que tem que suportar, é você que ama que tem que suportar. Nós somos chamados para suportar, porque nós somos chamados para amar, e o amor tudo suporta. É, querido, a mensagem do amor parece gostosa, mas na mensagem do amor a pá não funciona, só a enxada. Aquele irmão precisa disso. Esta irmã vai receber bem isso. Não, eu preciso. Eu recebo. Eu puxo para mim. As pessoas imaginam que quando se prega amor na igreja, todas as pessoas vão te amar. Não é assim, querido. Quando se prega amor na igreja, é você que vai amar a todos incondicionalmente.
E enquanto você não trocar expectativa na cabeça, você não acerta esse negócio. O dia que Deus me ensinou a amar sem ser amado, na igreja funcionou, nunca mais me apartei disso. Eu gosto de ser amado, eu sei que muitos me amam. Porque Deus também não é carrasco. Mas você vai aprender a suportar coisas duras, amargas de suportar. Uma das coisas que mais me machucam, eu não estou falando isso aqui por mal, porque as pessoas pensam aquilo que elas veem, e eu não posso mexer nisso. Mas uma das coisas que me machucam é as pessoas dizerem que eu mudei, e que agora eu estou bonzinho. Mas eu não estou falando quanto ao passado distante. Eu estou falando assim, questão de um ano de convivência. Eu quero dizer que talvez eu amasse mais há um ano atrás do que hoje. E me dói eu não saber manifestar isso de uma forma que a pessoa receba. Às vezes eu dou umas duras nas pessoas aqui, e temos que recebem umas duras porque merecem. Mas me dói, eu não gosto disso. Eu não gosto desse negócio. Eu não fico satisfeito com isso. O pai disciplina o seu filho, eu estou falando Deus disciplina o seu filho, mas sabe, ele chora. Porque diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Deus que está nos disciplinando para nosso proveito, Ele está chorando a nossa dor. Santo. Agora vamos a Filipenses 1:10. Se 10% dos meus ministros andarem em amor, esta igreja é uma potência nesta área. Eu não disse se 10% receberem amor da congregação. Se eles andarem em amor, independente do que está acontecendo aí, esta igreja é uma potência nesta área. Filipenses 1. Vou ler o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para aprovardes as coisas excelentes. Pai, eu peço de coração que esta congregação aprenda um por um a aprovar as coisas excelentes, a apartar o que é precioso do que é vil, a saber abrir a mão para caber as coisas preciosas que o Senhor tem. Senhor, nós queremos ser cheios, mas para isso precisamos estar esvaziados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual se esvaziou de si mesmo para caber aquilo que Deus queria fazer. Parafraseei aqui com liberdade. Eu quero que você diga ao Senhor que você dá liberdade a Ele para abrir o teu interior, esvaziar de si mesmo, para que caiba o dom precioso que Ele tem para você. Vou fazer um desafio bem duro aqui. O desafio é duro. Você quer ministrar? Eu tenho com esse desafio duro. O
O desafio é muito duro. Eu vou pedir ao Senhor que coloque nesse lugar um círculo de unção, um cone de unção, descendo do alto. Que Ele abra esse teto aqui e desça um cilindro de unção aqui, um espaço. Espírito Santo, faz isso por nós, para que o poder de Jesus se manifeste aqui nesse lugar. Eu peço ao Senhor Jesus, faça isso por este povo. É um círculo de consagração. Eu não vou mais orar, a oração essa está feita. Só deve vir, e são poucas pessoas. E você não fique com medo de ser considerado orgulhoso. Não é orgulho, você hoje não é nada disso, mas você está dizendo a Deus que você quer ser, e você abre mão em favor de Deus. E só vai passar neste círculo imaginário aqui e dar uma parada nele para receber esta unção. Aquela pessoa que estiver disposta a abdicar de toda picuinha, de toda coisa pequena, de toda coisa, desculpe a expressão, besta, que amarra. E você vai ter que ser sincero com Deus, porque Deus conhece o teu coração. Eu que não sou capaz de ver corações, eu vou notar. E se você um dia estiver se queixando para mim de alguma besteira dessa, alguma picuinha, porque irmão isso, porque fulano aquilo, porque Beltrano, eu vou cobrar isso de você, que você abriu mão diante de Deus. Não preciso fazer essa cobrança. Não vou cobrar. Aleluia. Você passa, fica um pouco, receba a unção que vai descer sobre você e vai para outro lugar, vai para o seu lugar e dá espaço para outra. A não ser que você queira dizer algo. Então vão passando e vão recebendo em nome de Jesus. Você está disposto a abrir mão de coisas pequenas, porque você quer o precioso. Você quer que o precioso se manifeste na sua vida. E não, eu me senti ofendida, fui magoado. Você quer que coisa preciosa se manifeste. A unção vai descer sobre você. Senhor, toca essas pessoas. Senhor, toca essas pessoas. Passa uma por uma. Dá um tempinho de 2, 3 segundos. Xere, praia, labalás. Rocotoro, xere, plá, plá, plá. Santo, santo, santo. Toca essas pessoas, Senhor. Toca essas pessoas. Tira essa fraqueza de nós, Senhor. Tira essa fraqueza carnal. Xarabalá, vai passando devagar, sem afobação, em nome de Jesus. Receba. A oração está feita, está descendo, porque o Senhor faz aquilo que é pedido. Obrigado, Pai. As pessoas estão expondo a sua fraqueza, Senhor. Olha para elas, boa, e traz esta unção mais devagar um pouco. Dá tempo a Deus para tocar. Dá tempo ao Senhor para tocar. Mas não tanto, vai passando, mas dá mais tempo, 2, 3 segundos, dá uma paradinha e aí prossegue. Recebam, vão recebendo em nome de Jesus. Igreja, levanta as suas mãos. Deus está tocando essas pessoas de maneira real. Oh, glória a Deus, santo. Elas estão reconhecendo fraqueza nesta área. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Santo, santo. Oh, glória a Deus. Olha a unção se manifestando. Aleluia. Santo. Senhor, reforça do alto. Oh, mói, Senhor. Mói. Mói, porque o Senhor faz coisa preciosa conosco. Aleluia. Aleluia.
Eu me lembro de João Batista. A palavra de Deus, o profeta já dizia no Velho Testamento: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E qual era a pregação de João Batista? Se não era arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque está próximo. Olha, está próximo, está pertinho de você. Está perto. Arrependa-se. E Jesus, o Senhor Jesus, quando Ele começou o seu ministério, Ele passava pelos lugares e Ele tinha a mesma pregação: arrependei-vos. Arrependei-vos. Sabe, você pode pensar assim: mas irmã, eu sou crente, você está mandando eu me arrepender? Você sabe o que quer dizer se arrepender? Você quer saber o que quer dizer a palavra arrepender-se? Arrepender-se quer dizer mudar de ideia, mudar a maneira de pensar. Muitas vezes nós achamos que nós estamos seguindo um caminho e que esse caminho está certo, porque é gostoso, porque nos dá prazer, ou porque nós não queremos soltar aquilo que para nós é tão precioso, aquilo que para nós é tão importante, que parece que se a gente for ficar sem, parece que a gente vai morrer. Arrepender-se é mudar de ideia, é parar e deixar o Espírito Santo que está tão próximo, o reino de Deus que está tão próximo de você, gritar dentro de você, gritar dentro desse deserto, porque muitas vezes nós somos um deserto e a voz está clamando lá no deserto: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Você fala: eu não quero me arrepender, eu não quero. Dê ouvidos à voz do Espírito hoje. Há um espírito de arrependimento sobre a igreja, há uma nuvem de arrependimento. E você fala: mas eu sou crente, eu já me converti, eu já aceitei a Jesus. E eu vou falar para você: conversão não é uma vez só na vida, não. Sabe por quê? Porque se converter é mudar de direção. É mudar de direção. Olha, a seta está nesse caminho e você está querendo ir para a direita ou para a esquerda. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É vitória. É vitória. Santo, santo, santo. Olha, o Espírito Santo está clamando. O Espírito Santo está clamando. A unção está crescendo para tocar. O Espírito Santo está clamando. Aqueles que estão recebendo essa palavra agora, aleluia. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Receba o poder de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Santo, 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 santo.